boa noite. Nós vamos continuar com o nosso tema da semana passada, que quem esteve aqui se lembra, deve se lembrar, que não foi uma conversa muito confortável, né? Todos se lembram que nós estamos falando deste item da lei de liberdade, que é o livre-arbítrio, o livre julgamento, e que nós falamos dessa questão 845, especificamente de um trecho que o Espírito de Verdade nos assevera, que não há arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Então vamos pensar que há naturalmente experiências da vida que nos obrigam a determinadas experiências, principalmente as de natureza fisiológica, né? Então, o sujeito, quando dominado por uma dor muito grande interna, uma cólica, uma coisa, né? Uma dor de barriga, né? Uma vontade de fazer xixi, etc., há aí um domínio do corpo totalmente sobre a nossa experiência. Tem gente que, inclusive, não consegue segurar, né? Até isso, no entanto, do ponto de vista religioso, etc., é questionável, porque os hindus, os yogis, etc., acreditam nesse domínio total do corpo também. É que nós, espíritas, não temos muito esse domínio, essa familiaridade com essas técnicas dos yogis, e etc., mas até isso pode se questionar. Há alguns gurus indianos, etc., que marcam a data da desencarnação. E naquele dia eles entram em meditação, saem do corpo e não voltam mais. Né? Então, assim, é um domínio total, são espíritos já, talvez, bastante iluminados, né? Que se dedicam a esse processo de iluminação, às vezes através, né, por meio de muitas encarnações, né, no transcurso de muitas existências, a ponto de dominar completamente o organismo, né, a condição física. Mas como nós não temos muito essa preocupação, nós espíritas, eu costumo dizer que somos os espíritos mais difíceis, mais renitentes. Né? Nós somos o Consolador prometido. O que é o Consolador prometido? Aqueles espíritos muito orgulhosos intelectualmente, que têm muita vaidade, que não conseguiram desenvolver o campo da fé durante 2000 anos de cristianismo e que são praticamente reféns do pensamento científico, das provas, etc., Jesus, na sua infinita misericórdia, falou, esses que dão trabalho, dá o espiritismo, é a nossa última tentativa para eles. Né? Então, assim, por quê? Espíritos mais dóceis e que pelas experiências do coração, do sentimento, já conseguiram se aproximar, né, de Deus, do pensamento divino, do grande plano divino para as criaturas, esses não precisam ser espíritas. Vamos pensar que muito antes de surgir o espiritismo, nós temos espíritos luminares a serviço do Cristo para a libertação moral da humanidade, que reencarnaram de tempos e tempos sem necessariamente o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns, nada disso. Né? Vamos pensar na evolução de um Francisco de Assis, né? De Maria Santíssima, essa alma que trouxe a missão de trazer à Terra, né? Encarnado, não reencarnado, encarnado num corpo material, esse Espírito divino que é Jesus. Vamos pensar na evolução de um espírito como esse. Né? Então, assim, pode até ser, né, que ele tenha tido contato, e certamente teve, na erraticidade, no mundo espiritual ou em outros mundos, porque o universo de Deus é infinito, né, e traga no seu centro de memória espiritual essas noções. Mas, de verdade, né, nós precisamos transformar o nosso coração. A humanidade está avançadíssima. Nós temos máquinas poderosas. A microscopia nos levou à descoberta de
né, de fenômenos incríveis da genética, a investigação dos genomas, as vacinas, os medicamentos. Estamos investigando, não é, o infinito, as estrelas. Esses dias, conversando com um professor de astronomia, ele me dizia, ele estava me ensinando, né, que isso que sempre ouvimos falar que é o Big Bang, né, a explosão cósmica que deu origem ao nosso mundo, a isso que a gente conhece que é o universo conhecido, nada mais é do que apenas um dos infinitos Big Bangs que existem no universo eterno e infinito, que é aquilo que os astrônomos estão acreditando, eu não entendo muito disso, que acontece quando a matéria é absorvida por aquelas regiões do espaço chamados os buracos negros. Então, toda a matéria é absorvida ali, é o fim de um mundo conhecido, e elas são transformadas num universo que vai emergir daquele buraco negro e vai surgir numa outra dimensão que nós não temos ideia. E como o universo não tem começo e não tem fim, não tem como numerar a quantidade de universos que estariam no infinito, e cada universo conhecido seria como a teoria da bolha de sabão. Olha que interessante, né? Existe um universo dentro dessa bolha e tal, e por trás disso é um espaço infinito e infinitas bolhas que são infinitos universos, e nós somos essa coisa insignificante chamada sistema solar, dentro de um desses infinitos universos. E esse sistema solar tem um planetinha chamado Terra, e a gente é essa coisa magnífica que está aqui. E que de verdade, tem gente que de verdade se acha importante, né? Quer dizer, tudo é uma referência. De onde, uma vez o Chico foi dar um autógrafo, o sujeito foi ler o autógrafo do Chico, estava escrito Cisco Xavier. Ele falou, mas Chico, você errou aqui, você escreveu Cisco. Ele, não, é porque eu sou um cisco mesmo, eu escrevi de propósito, porque nós somos, né, esses seres ainda elementares, nós estamos engatinhando na compreensão da vida, na compreensão do sentido da existência, na compreensão das causas, dos efeitos, né? Na descoberta dos sentimentos transformadores, renovadores, né? De nossa alma, de nosso coração. Então, quando o Espírito de Verdade diz aqui, não há arrastamento irresistível, quando se tem a vontade de resistir, e que nós trabalhamos a semana passada, o que se está prestigiando aqui, priorizando, é o poder de nossa vontade, que se manifesta a princípio pelo nosso pensamento e que determina, né, a nossa existência de alguma forma, principalmente a longo prazo. Então, o que nós seremos nas nossas outras encarnações? As projeções mentais que nós estamos criando na nossa presente encarnação. Por isso que a reencarnação que nós estamos agora, ela é muito importante, porque ela é a única que pode sofrer a nossa ação verdadeira. Né? O passado não tem como mudar, está lá. O futuro vai ser aquilo resultante das nossas escolhas nesse momento. Então, esse momento, esse instante de eternidade, que é o agora, é o momento determinante para nós constituirmos a nossa experiência reencarnatória lá no futuro. Tudo será o resultado, né, que começa com os nossos pensamentos. Então, hoje, né, eu posso ter um pensamento assim, eu escrevi 3 palavras aqui. Né, essas palavras que eu escrevi aqui, elas são produtos do meu pensamento, eu quis escrevê-las e as escrevi aqui, né? Os espíritos superiores, eu escrevo palavras no papel. Os espíritos perfeitos como Jesus produzem mundos no espaço infinito. Olha a diferença. Então, o que é o sistema? Né? O que é o sistema? O que é essa ordem planetária? Né? O planeta Terra foi a projeção do pensamento crístico de Jesus. Imagine a evolução desse espírito. O nosso planeta é o resultado do pensamento dele, da vontade dele expressando, né, o amor divino, né, que entrelaça
tudo que há no universo, desde as bactérias, desde o infinitesimal, desde aquilo que é mais mínimo, infinitesimal, lá, o átomo, etc., até o universo infinito. Tudo isso é regido por uma sinfonia divina, que é a sinfonia do amor divino, que perpassa tudo, que transita em tudo. Por isso que quando nós fugimos do amor, nós nos sentimos culpados, pelo menos aqueles espíritos que já desenvolveram uma consciência moral. Quando o espírito é muito atrasado, ele não sente culpa. Quando o espírito, ele já quanto mais adiantado é o espírito, mais culpa ele sente. Porque mais sensível ele é aos erros que ele comete. Então, o espírito já com uma consciência moral avançada, o tempo todo ele fica se sentindo desconfortável com aquilo que ele provoca de mal no mundo, nos outros, no próximo, na vida. Toda a ação dele contrária ao amor e à vida é um drama de consciência. O espírito atrasado e imperfeito é aquele que vai passando por tudo, deixa para lá, isso é humano mesmo. Então, a ideia é, na nossa condição espiritual, nós erramos o tempo todo. E isso é comum e é normal. A gente só não pode se conformar com isso. E ficar nesse lugar da conformidade. Normal. Não, não é normal. Quer dizer, é normal, mas não é normal. É normal porque nós somos imperfeitos e erramos. Mas não deve ser normal, se já temos uma consciência moral, a gente achar que tem que ser assim o tempo todo. Então, vem a necessidade de transformação. O tempo todo a gente está se transformando. O Caibar Schutel, esses dias eu comentei isso numa palestra lá no Centro Espírita da Tamandaré. O seu Caibar gostava muito de pescar. E o seu Hugo Gonçalves, que foi discípulo do seu Caibar, que desencarnou recentemente, o seu Hugo desencarnou faz um mês mais ou menos, aos 100 anos. Ele completou 100 anos em agosto e desencarnou agora em outubro. No dia 12 de outubro ele desencarnou. E ele foi um líder espírita muito importante lá no norte do Paraná. E ele conta a biografia do seu Hugo, que é uma biografia muito bonita. E eu tive a felicidade de conviver com o seu Hugo em várias situações. Fui hóspede dele durante 10 dias lá no Paraná, levado pelas mãos do nosso saudoso Sebastiãozinho, Sebastião Martins de Moura. Eu viajei com o Sebastião um tempo e nós fomos para o Paraná. Nós dois, ele me levou a conhecer o seu Hugo. Qualquer dia eu conto a história do Sebastião, na casa do seu Hugo, quando era moço e que foi preso. Mas eu não vou contar hoje. Vou deixar para um outro dia. E o seu Hugo, na história dele com o seu Caibar Schutel, que foi o bandeirante do espiritismo lá em Matão, conta que o seu Caibar gostava de pescar. Um belo dia ele pediu para o Hugo, o Caibar já era um homem idoso, idoso que eu digo assim, naquela época idoso era mais de 50, quase 60 anos. E o seu Hugo tinha o quê? 14, 15 anos, pediu que ele preparasse as varinhas que ele ia pescar. E o Hugo preparou as varinhas e o seu Caibar foi pescar, ficou lá uma hora e pouquinho, voltou extremamente desalentado. E o seu Hugo falou, mas seu Caibar, seu Schutel, eles chamavam ele de seu Schutel. Seu Schutel, o senhor já voltou? Ele falou, olha, faz um favor para mim, quebre essas varinhas todas, porque eu não vou pescar mais. Mas o que houve? Olha, eu consegui pescar 3 peixes, mas eu me senti um criminoso fazendo isso, então eu não vou mais pescar. Deixe que eles vivam na graça de Deus lá no rio, e eu não vou incomodá-los mais, porque é uma judiação o que a gente faz com os peixes. Numa época que não se falava de ecologia, pesca esportiva, nada disso. Quer dizer, é alguém que já estava num nível de espiritualidade que vê um peixe sangrando para eu me divertir é insuportável. Vamos pensar num Francisco de Assis, o respeito absoluto pela natureza, pelos animais, pelas plantas, etc. E tal, Isso é um sinal de evolução espiritual também.
essa ideia de... Né? O Chico Xavier teve uma época que estava escrevendo Paulo Estevão na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo. Era um quarto que o senhor Rômulo Joviano, que era o diretor da Fazenda, oferecia para ele psicografar. E durante todo o tempo que ele psicografou o Paulo Estevão, ele teve no quarto a companhia de um sapo enorme. Num primeiro momento, ele teve muito medo, e aí o Emmanuel apareceu para ele e falou, olha, você deixa o sapo aí, porque esse sapo, ele está assustando os seus obsessores. A hora que você terminar o livro, ele vai embora, então você agradeça ao sapo. E o Chico morria de medo de sapo. Mas, né, no final, olha, muito obrigado, senhor sapo. O sapo foi embora, virou o Paulo Estevão. Então, assim, tudo começa a ter essa sensibilidade. Quando alguém passa pela gente, a gente nem sempre consegue ser agradável, como a gente se sensibiliza. Por quê? Porque é aquela consciência moral que vai se sensibilizando. Vai se sensibilizando. Né? O mal começa a nos incomodar de tal forma que a gente quer fazer o bem o tempo todo, quer acertar. A gente vai ficando inquieto para acertar, para fazer o bem. Né? E isso é fundamentalmente uma escolha. A gente não faz o bem por determinismo, a gente escolhe fazer o bem. E eu me lembro muito da Marimília Barbone, a Marimília, nossa amiga, que já está com 93, 94 anos, forte, brava, gosto muito da Marimília. E ela tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, se as pessoas soubessem o quanto é bom ser bom, elas seriam boas por egoísmo. Olha que interessante. Se as pessoas soubessem o quanto é bom ser bom, elas seriam boas por egoísmo, por interesse. Porque é bom ser bom. Né? É gostoso ser bom. Agora, naturalmente, nem todos nos entendem. E aí eu volto ao nosso Chico Xavier. O Chico arrumou uma técnica muito boa para lidar com as críticas. Ele dizia o seguinte, quando nós somos criticados, existem duas situações. A crítica pode ser verdadeira ou pode ser mentirosa. Se a crítica for verdadeira, nós temos que ficar quietos, aceitar a crítica e tentar mudar. Porque quem está criticando e falando a verdade porque a gente errou mesmo, ou está errando. Então a gente não tem moral para falar nada. Se a crítica é falsa, já que ela é falsa, não merece resposta. Então, a gente deve sempre ficar quieto. Se a crítica é verdadeira, a gente aceita e tenta mudar. Por isso que, às vezes, os inimigos são melhores para nós do que os amigos. Porque o amigo nos elogia, às vezes. A gente precisa ter gente que não gosta da gente, para que a gente fique com medo da pessoa descobrir que a gente não é tão boa assim, e a gente se alinha. O inimigo, ele é sempre um aliado fundamental na vida, porque ele fica de olho na gente. E nós espíritas temos que lidar com isso o tempo todo, porque é interessante isso, né? Todo mundo pode errar, mas o espírita, quando erra, fala lá, ó, e se diz espírita, hein? Ixi, eu já ouvi tanto isso. Gente, vocês não têm ideia o tanto que eu já ouvi isso na minha vida. Ah lá, ó, fica tanto falando que é espírita, fala lá na frente. Eu tenho dois caminhos. Ou por causa das minhas imperfeições eu abandono o barco, ou eu continuo, apesar das minhas imperfeições. E assim todos nós. A gente acorda de manhã, faz o que é preciso ser feito. O grande aprendizado da vida é a disciplina, né? A gente não vai trabalhar porque é gostoso, a gente vai trabalhar porque tem que trabalhar, porque é preciso trabalhar, gostando ou não. Hoje em dia está na moda essa coisa assim, a pessoa tem que gostar do que faz. Isso é uma bobagem. Se todo mundo só for fazer o que gosta, o mundo para.
Porque eu duvido que alguém goste. Esses dias eu fiz uma palestra, vou contar para vocês. Não foi uma palestra espírita, não. Foi uma palestra para um público não espírita lá na Beneficência Portuguesa. Então tinham lá médicos, enfermeiros, o pessoal todo do hospital, né? E eu falei isso lá. Tinha umas senhoras lá, eu falei, olha, eu duvido aqui que alguém goste de limpar. Eu ainda falei assim, ó, limpar vomito. Fica mais bonito, né? Quando a gente fala vomito, vem o cheiro, por isso que é bom. Que cheirão, assim, azedo. A hora que eu falei isso, 3 lá no fundo, é verdade, é verdade, é verdade. Eram as 3 da limpeza que estavam assistindo. Eu falei, só que é o seguinte, e aí? Fala, não, isso eu não faço. Como é que vai ficar? E aí? E quem tem que dar injeção em criança, gente, na pediatria? Pegar veia de criança, né? Eu me lembro, quando eu era criança, eu tomei muita injeção. Me lembro muito. Às vezes eu tenho pesadelos com isso até hoje. Eu tinha 3 anos, eu comecei a tomar uma injeção deliciosa chamada Benzetacil. E eu me lembro que foi nessa época que eu comecei a falar palavrões. Porque o único jeito que eu conseguia era xingar o moço que me aplicava. E minha mãe falava, não, xinga, filho. Cada um tem... A gente faz o que pode. É aquela injeção, sabe? Dói no perispírito, sabe? Atinge o perispírito a Benzetacil. É gostoso trabalhar dando... Não, não é. Um sujeito que trabalha numa funerária, tem que arrumar lida com luto, difícil. Um sujeito que trabalha numa prisão, né? Como é que chama? Carcereiro, né? Difícil. O lixeiro, olha, gente, eu acho uma coisa linda aqueles moços. Quando vejo os lixeiros, eu me sinto um lixo. Porque eu nunca, na minha vida, vi um lixeiro trabalhando, xingando. Eu vejo eles brincando, jogando coisa um no outro, cantando, assoviando, olhando a bunda das meninas que passam. Eles trabalham numa alegria, aquela coisa bonita. E eles estão recolhendo o lixo da nossa casa. É um negócio assim, aquilo que a gente tem náusea quando manuseia. E eles trabalham e ganham mal, e trabalham numa alegria. E aí eu olho para mim e vejo, às vezes, que eu me queixo. Eles são os lixeiros, e eu tenho vontade de falar, me leve e me joga nessa caçamba. Porque eu me sinto um lixo. Moralmente, eu me sinto um lixo. Porque na nossa vaidade a gente se acha muito importante. Ou porque tem um título, ou porque é isso, ou porque é aquilo. Esses dias uma moça falou, você escreve, eu quero te chamar. Eu falei, não, não vou. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu não tenho nada a dizer. De verdade. Quantas vezes eu fui fazer uma palestra, tive dificuldade de começar, porque a gente lida com o público. Eu conheço muitas pessoas que estão aqui, que não falam aqui na frente, mas que eu conheço as histórias da vida. E perto delas, eu me sinto um nada. Há o silêncio de determinadas pessoas em determinadas histórias, que é de uma eloquência maior do que 1000 palavras. É de uma eloquência. Se eu chamasse meia dúzia de pessoas que eu conheço, que estão aqui, colocasse aqui, contasse a vida delas, eu não teria mais nada a dizer, nunca mais aqui na frente. Então, o que a vida quer de nós? Essa é uma pergunta. Pergunta importante. O que a vida quer de mim? Né? Maria Santíssima, quando recebeu a visita do anjo, naquele desespero dela, menina ainda, não é? Ela diz assim, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua vontade.
É difícil. A gente acorda de manhã e se pergunta, né? O que a vida quer de mim? Como que eu devo proceder? O que eu devo fazer? E eu cheguei no mesmo ponto da semana passada, que é a imitação de Cristo. Está aqui no Evangelho, está aqui no Livro dos Espíritos, que Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. E quando eu não sei como proceder numa dada situação, para o cristão, a tarefa é, nessa mesma situação, o que Jesus faria? Em geral, nós vamos descobrir que nós não vamos conseguir fazer como Jesus faria. E aí nós vamos estar em contato com a nossa realidade. Porque é muito comum, eu faço isso, acho que todo mundo faz isso, a gente quando vai entrar em contato com a nossa realidade, a gente usa maquiagem. A gente se perdoa muito, está na moda falar, ai, você precisa se perdoar. Cuidado. Depende. Se perdoar, a gente entender como, você precisa se educar, compreender onde você errou e tentar fazer diferente, ok. Se perdoar, sim. Ah, deixa para lá, a vida é assim, todo mundo erra. E, né, ferre esse outro. Difícil, hein? Então, a gente usa muita maquiagem, a gente é muito indulgente quando se trata de nós mesmos, né? Nós vamos começar a agir como adultos, a ter um enfrentamento com a nossa consciência sem medo. Sem medo. Ainda que a gente não consiga realizar aquilo que a gente sabe que poderia, mas não quer, não assume, não banca, né? A gente apresenta desculpas o tempo todo. Se a gente já souber que não faz porque não quer, já é um avanço. Enquanto a gente tiver, eu não faço porque ainda não posso, a gente está num degrau inferior. Quando a gente já assume, sei que posso, sei que é assim que eu devia fazer, mas nesse momento, sendo livre, eu escolho não fazer, nós já estamos mais adultos espiritualmente. E, ao mesmo tempo, responsáveis também. Porque os espíritos nos dizem que nós somos responsáveis pelo bem que fazemos e pelo mal que decorre do bem que poderíamos ter feito e não fizemos. Então, vamos repetir. Nós somos responsáveis pelo bem que nós fazemos, ótimo, é mérito nosso. Nós somos responsáveis pelo mal que nós fazemos, mas nós também somos responsáveis por todo o mal que decorre do bem que a gente teve a oportunidade de fazer e não fez. Então, o buraco é mais embaixo, né? Eu gostaria de terminar dizendo o seguinte. Às vezes, nós somos muito vaidosos, a gente se acha muito importante, né? Quando a gente já tem consciência de que não é importante coisa nenhuma, né? Quando a gente tem consciência do nosso tamanho espiritual, tudo isso, né? Que a vida, como diz o Manuel Bandeira, a vida é traição, uma agitação inútil e sem finalidade, para a grande maioria que está aí perdida, né? Quando a gente se lembra que vai morrer daqui a pouco, que vamos deixar aí tudo, né? Os bens materiais, os títulos, as poses, as pompas, o nariz empinado, né? Tudo isso. E que por mais importante que a gente seja, daqui 30, 40, 50 anos, as pessoas vão passar no nosso túmulo, vai estar aquela laje de mármore encardida, cheia de mato, e vão perguntar, quem que foi esse? Sei lá, deve ter sido importante, né? Mármore, né? E é só isso. Mas ninguém nem vai saber quem nós somos. E nós já vamos estar lá no mundo espiritual, organizando uma outra encarnação de um outro jeito, tendo que montar outros projetos de vida, etc. Nós vamos ver que mais importante do que nós termos respostas é nós maneirarmos as perguntas.
Às vezes a gente não sabe para onde ir porque a gente pergunta demais. E a gente pergunta demais porque a gente é orgulhoso demais. A gente se acha tão importante que acha que o mundo tem que explicar tudo para a gente. E enquanto isso, o irmão, o filho, o pai, a mãe, o vizinho, está lá precisando de amor e a gente não está conseguindo dar. E a gente está lá tão perdido com as nossas elucubrações metafísicas, os altos pensamentos, e o próximo está ali sofrendo, e a gente não consegue ver. Lembra aquela historinha que eu contei do Frei Beto aqui? Com a mãe dele, aquele diálogo que ele teve depois que ele cursou teologia em Roma, que a mãe falou, olha, você foi lá em Roma, né? Aprendeu teologia, é doutor na Universidade do Vaticano. E aí, meu filho? A mãe do Frei Beto é camponesa, trabalhadora rural, fala, e aí, você viu Deus? Daqui 15 dias a gente continua a palestra. Que Jesus nos abençoe e nos proteja.